Fala pessoal, próxima questão. Vamos lá, questão de número 38. Essa questão, ela vai tratar de eletromagnetismo. Banca FGV, questão 38. A respeito da indução eletromagnética, assinale a alternativa correta. Letra A. A presença de um campo magnético é suficiente para gerar corrente elétrica induzida em um condutor. Vou fazer aqui um breve resumo. Vamos considerar que a gente tem aqui amarelo, um anel, considera aqui um anel de cobre. Vamos dizer aqui que a gente tem um ímã permanente, a gente tem um ímã permanente, polo norte e polo sul. Esse ímã, ele vai ter linhas de campo saindo dele nesse sentido aqui, tá, pessoal? Ele vai ter linhas de campo. Esse ímã, considerar aqui uma velocidade v. Se esse ímã estiver simplesmente parado e esse campo magnético não estiver variando com o tempo em relação a esse condutor, nós não vamos ter uma corrente aqui nesse anel de cobre, né? Se esse ímã, vamos dizer que aqui é o polo norte e polo sul, se esse ímã estiver variando, se ele estiver se movimentando, ele estiver entrando e saindo desse anel de cobre, vai haver uma variação de fluxo. Tendo uma variação de fluxo, a gente tem uma corrente elétrica chamada de corrente elétrica induzida nesse anel. E essa corrente elétrica induzida vai provocar um campo, um fluxo magnético inverso a esse fluxo magnético que está entrando do ímã, tá? Esse é um princípio elementar. Precisa haver variação de fluxo magnético para que haja corrente induzida ou tensão induzida. Então, esse é um conceito básico. Vamos ler agora as alternativas que a gente tem aqui. Letra A. A presença de um campo magnético é suficiente para gerar corrente elétrica induzida em um condutor. Só a presença do campo em si não é o suficiente. Precisa haver variação de fluxo. Então, essa questão aqui não está correta. Letra B. Um condutor, quando sujeito a uma variação de fluxo magnético, condutor, variação de fluxo magnético, estabelece uma força eletromotriz induzida. Perfeito, é exatamente isso. Uma vez que a gente tem um fluxo magnético, nesse condutor vai se estabelecer uma tensão, uma força eletromotriz induzida, que é uma tensão induzida, né? Se esse anel estiver fechado, a gente tem uma corrente induzida. Se a gente tiver pontos abertos ou polos abertos nesse meio, daí a gente tem uma tensão induzida. Letra C. O sentido da corrente induzida origina um fluxo magnético induzido que se soma ao fluxo magnético indutor. Errado. Esse fluxo magnético, ele é inverso ao fluxo magnético que fez com que a corrente fosse produzida. Então, essa questão C está errada. Em um transformador, quando o campo magnético no enrolamento primário for constante, aqui, se o campo magnético no primário for constante, no secundário não haverá tensão induzida e não haverá corrente induzida. A corrente no enrolamento secundário também o será. Errado, não vai haver corrente. Letra E. Em um transformador, quando o campo magnético diminui no enrolamento primário, é gerada uma corrente no enrolamento secundário com o mesmo sentido do campo magnético. O campo magnético sempre vai ser inverso. Então, essa questão aqui também não está correta. Então, o nosso gabarito nessa questão 38 vai ser a letra B. 38, letra